Sejam bem-vindos ao último vídeo do Tinker Circuits. No vídeo de hoje falaremos sobre indutores e transistores, componentes cruciais na eletrônica moderna. Para começar, vamos entender o intrigante mundo dos campos magnéticos nos indutores. Estes componentes eletrônicos têm a incrível capacidade de criar um poderoso campo magnético ao seu redor. Mas como isso acontece? Os indutores são projetados de maneira que, quando uma corrente elétrica passa por eles, um campo magnético é gerado. Esse campo magnético é como uma aura invisível que envolve o indutor. Essa característica é fundamental para muitos dispositivos eletrônicos e tem um papel crucial em diversos circuitos. Vamos explorar mais a fundo esse fenômeno magnético. Agora, vamos entender o conceito de indutância, a medida da capacidade de um indutor em criar esse campo magnético. A indutância é expressa em Henrys, uma homenagem ao físico Joseph Henry. Em termos simples, a indutância determina quão eficientemente o indutor armazena energia no campo magnético. Um exemplo prático. Um indutor de 1 Henry criará uma tensão de 1 volt entre seus terminais quando a corrente variar a uma taxa de 1 ampere por segundo. Essa é a medida que nos ajuda a compreender o comportamento magnético dos indutores. Existem diferentes tipos de indutores, cada um com as suas características únicas e aplicações específicas. Passemos para uma demonstração prática. Ao inserir um ímã dentro de uma bobina, criamos um campo magnético que tem o poder de energizar uma lâmpada. Este fenômeno está relacionado à lei de Faraday, que nos mostra como a variação de um campo magnético pode induzir uma corrente elétrica. Vamos ao circuito no Tinkercad agora. Nesse circuito, temos a combinação de um resistor de 10 ohms, um indutor de 10 Henrys e um resistor de 10 kΩ. Eles estão conectados em série, formando um caminho para a corrente elétrica. Temos também uma fonte de 9 volts que fornece energia para o circuito. 2 multímetros, um configurado no modo tensão, permitindo que observemos as mudanças de tensão ao longo do tempo, e outro configurado no modo amperagem, fornecendo informações sobre o comportamento da corrente elétrica. Vamos compreender o processo dessa configuração então. A corrente elétrica segue o caminho pelo resistor de 10 ohms, passa pelo indutor de 10 Henrys e retorna à fonte de energia estando em série. À medida que a corrente flui pelo indutor, um campo magnético é formado ao seu redor. Este é um processo transitório, ou seja, ocorre durante mudanças na corrente. O indutor começa a armazenar energia no campo magnético que está se formando. Esse é um dos processos fundamentais dos indutores. Durante o processo de energização, a lâmpada conectada acende devido à variação da corrente no indutor. No entanto, após o indutor atingir um estado estável, a lâmpada apaga. Vamos ver isso na prática então? Eu vou clicar em Iniciar simulação e vou clicar no botão para energizar o circuito. Visualizem, a lâmpada foi acesa e logo depois ela apagou. Ao desligar a fonte de energia, o indutor permanece carregado com a energia no campo magnético que criou. O indutor tenta manter a corrente, que por ele estava passando, gerando uma elevada tensão. Nesse momento, a lâmpada não acende novamente, indicando que o indutor já atingiu seu estado estável. Com isso, então, podemos compreender o comportamento dos indutores, fundamentais na eletrônica. Eles revelam-se como elementos que geram campos magnéticos em resposta a mudanças na corrente. Seu comportamento transitório, exemplificado no experimento, destaca como armazenam energia momentaneamente. Agora vamos falar sobre os transistores. Transistores são dispositivos semicondutores que podem amplificar ou modular sinais elétricos. Eles desempenham um papel crucial na eletrônica.
atuando como interruptores ou amplificadores em circuitos elétricos. Existem diferentes tipos de transistores, mas para o nosso experimento estaremos utilizando um transistor bipolar. Esse tipo de transistor possui 3 terminais: coletor, base e emissor. A interação entre esses terminais permite controlar a corrente que flui através do transistor. Os transistores são componentes-chave na era moderna, encontrando aplicação em smartphones, computadores, eletrônicos de consumo, eletrônica de potência, comunicações, automóveis, tecnologia de display e equipamentos médicos. Sua versatilidade na amplificação e controle de sinais elétricos é crucial para o funcionamento de uma ampla gama de dispositivos e tecnologias contemporâneas. Vamos ao experimento prático no Tinkercad agora. Usaremos um transistor bipolar e faremos algumas modificações para entender melhor o seu comportamento. Nessa configuração inicial, conectaremos o negativo da lâmpada ao conector emissor do transistor. A ponta do emissor será conectada ao negativo do protoboard. Um ponto do resistor será conectado à base do transistor. Adicionaremos um botão de liga e desliga conectado ao positivo do protoboard. Quando pressionarmos este botão, o circuito é energizado e a lâmpada acende. Quando soltamos o botão, a lâmpada se apaga. Vamos iniciar a simulação para ver. Isso ocorre porque o transistor é controlado por uma corrente muito pequena, proveniente de um resistor de alta resistência, de 10 kΩ, permitindo que uma corrente mínima na base conecte o emissor e o coletor, permitindo a passagem da corrente. Agora, manteremos a configuração do circuito, mas removeremos o botão de ligar. Adicionaremos um potenciômetro e mudaremos o resistor de lugar. Ao aumentarmos o potenciômetro, a corrente varia e a lâmpada se acende gradualmente. Vamos ver? Iniciar simulação. Então, ao aumentarmos o potenciômetro, a corrente varia e a lâmpada se acende gradualmente. Agora, o transistor regula a corrente entre os pontos do coletor e emissor, proporcionando um controle mais preciso da intensidade luminosa da lâmpada. Este experimento destaca como os transistores podem ser utilizados para modular e controlar a corrente elétrica em um circuito, tornando os componentes essenciais na eletrônica moderna. Com estas explanações sobre indutores e transistores, nós encerramos a nossa jornada pelo fascinante mundo da eletricidade. Foi uma experiência muito enriquecedora desbravar o mundo da eletricidade e seus componentes junto a vocês. Espero sinceramente que essas lições sirvam como uma base sólida para a busca de conhecimentos mais aprofundados. Esse projeto, que se tornou realidade, é fruto da extraordinária colaboração do professor Robson Schiffler. Expresso, portanto, meu profundo agradecimento por todo o tempo dedicado e valiosa orientação ao longo de todo o projeto. Um reconhecimento também se estende ao professor Marcos Pívaro, cuja generosidade permitiu a criação desse projeto em sua disciplina de artesanato digital. Além de auxiliar ativamente, contribuiu com valiosos insights e sempre proporcionou a liberdade criativa para a evolução do projeto. Um sincero obrigada a você, professor Robson Schiffler, e a você, professor Marcos Pívaro, e a todos que nos acompanharam até aqui. Desejo a todos o maior sucesso em seus empreendimentos e que essa despedida seja apenas um até logo. Até!